gente um pouquinho, Orlando, como que você entrou nesse mundo da fotografia? Uma história longa e antiga, mas é uma história de paixão. Eu tô com quase 60, nem sei mais, acho que 58, 59, acho que foi. Tá, 58. E com 4 anos de idade eu nasci num arquipélago chamado Arquipélago dos Açores, e já com 4 anos de idade, numa dessas ilhas, foi a ilha onde eu nasci, a Ilha Terceira, eu ficava horas olhando as revistas que meu pai tinha de assinatura, e já o meu avô também tinha. Praticamente nós tínhamos toda a coleção do National Geographic Magazine. E passou a ser, eu ficava fascinado olhando aquelas imagens que até hoje permanecem dentro do contexto do National Geographic Magazine, principalmente o internacional. São imagens relacionadas com o ser humano e com a natureza, ou seja, o patrimônio humano e natural. E aí, a partir dessa paixão, eu fui querendo saber o que acontecia e o que fazia que uma imagem se diferenciasse e emocionasse as pessoas. E aí, com 11 anos, eu já tinha 12 anos, já tinha máquina fotográfica. Com 13 anos eu vim para o Brasil, quando na época meu pai veio para aqui permanecer durante um período de 4 anos. E aí nesse período já eu fiz curso, buscando incessantemente aprender. E aprender a ter um domínio e uma regência maior sobre a imagem. Aí fiz curso de correspondência com 13 anos, curso de Instituto Universal, que existe acho que até hoje, mas outros cursos que são cursos técnicos, na verdade. Depois passei por fotoclube, enfim, aí é uma longa história. Depois eu tive um período assim para encurtar, senão a coisa fica muito longa. Nos anos 60, 70 eu tive uma banda de música, de rock pesado, que foi a principal banda que teve até hoje aqui em Curitiba de rock. Desculpa a pergunta, qual era o nome mesmo? A Chave, que foi a banda que literalmente iniciou o Leminski na música. O senhor tocava aqui também? Batera. E era um quarteto, existem 2 dos componentes que tocam até hoje, mas num grupo que não tem absolutamente nada a ver com o que era a proposta da Chave, que era um grupo de vanguarda e de rock pesado, que tinha influências de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, enfim. Dentro dessa pegada, a partir de uma época nós só fazíamos as nossas próprias composições, e nesse período do grupo eu também fazia laboratório de fotografia, fazendo as cópias para press releases do grupo. Nesse momento você pensou alguma vez em desistir da fotografia para se dedicar à música? Não, eu me dediquei à música. A fotografia profissionalmente só vem depois. Até esse período que eu estou falando é uma questão só de paixão e envolvimento. Eu fui 10 anos profissional. Seria um hobby, uma paixão. Com 13 anos já tinha laboratório em casa, sabe? Então já revelava, já fazia foto. Mas eu profissionalmente eu fui 10 anos músico profissional, com a mesma formação do grupo, que é uma coisa muito difícil, sabe? Mas aí são outras épocas, outros períodos, embora hoje continua a se ouvir todas as coisas daquela época. The Doors, Jimi Hendrix, todos esses grupos. Ainda recentemente teve o Deep Purple novamente aqui em Curitiba, que é mais ou menos essa pegada. E aí um belo dia o grupo não se suportou mais, porque não conseguia nem subsistir, nem sobreviver, era uma barra muito pesada. Nós éramos muito prematuros para a época, todo dia tinha rádio patrulha, parado, o grupo tinha uma casa de ensaio onde moravam alguns dos componentes. E naquela época a barra era muito, mas muito pesada mesmo, e o grupo passou a ser também o porta-voz da contracultura, de drogas, de todas essas coisas, e tudo que acontecia era a Chave que era o responsável dessa história. Mas enfim, bom, o grupo termina em 77, 78, quando já ficava absolutamente impraticável se suportar. E aí, a partir dos anos 80, eu me encaminho para a fotografia, e aí de forma profissional.
E nesse caminho para a fotografia vale tudo para fazer, sobreviver e viver da fotografia. E fazer da fotografia um modo de vida. E aí, a partir dos anos 80, eu começo a fazer inicialmente muito fotojornalismo, que é muito a minha praia, é coisa de Giovanni, sempre fui um fotojornalista, o nosso professor. E fiquei durante um período como freela principal da Isto É aqui em Curitiba, da Veja, revistas da Abril, todas essas coisas, enfim, o que rolasse eu fazia, literalmente. Tá? E já quase em seguida, esse espaço onde nós estamos agora, aqui, era alugado por um antigo sócio meu, que era o Peter Lorenzo, que é fotógrafo, professor de fotografia em Florianópolis hoje, mas fotógrafo com um direcionamento maior para o cinema. Fez grandes filmes com Fernando Severo, Rui Bezar, enfim, foi um dos principais articulistas do cinema novo no Paraná. E ele me convidou para ser sócio dele, eu e a minha mulher, a Dilma. E aí nós iniciamos uma trajetória somente nesse espaço aqui desse lado, porque todo esse espaço que hoje é meu, era na verdade a residência de um casal de alemães que vieram, judeus, que vieram fugidos na época do nazismo para cá e que não tiveram herdeiros, e esse espaço era uma retífica de motores, onde esse alemão trabalhava, depois foi uma igreja de crente e depois virou uma igreja profana conosco aqui dentro do estúdio. Então era um trio, inicialmente chamava-se Agência Asa de Fotografia, que era eu, Vilma e Peter Lorenzo, e aí começamos a atender grandes contas de propaganda. E aí era atravessar noite, dia, e numa época em que a propaganda tinha uma rentabilidade e tinha muito pouca concorrência de estúdios, de espaço e de equipamentos. E aí nós começamos